nós mulheres indígenas, né, de chegar e falar assim, a gente precisa ocupar esse espaço, porque para pensar sobre a questão dos direitos, no contexto geral, geralmente foi pensado por homens, trazido por homens e pensado com a cabeça, né, pensamentos de homens. Mas existe uma questão bem muito específica, que também as mulheres trazem esse lugar, né, da violência contra as mulheres, o corpo das mulheres, né, em diversos âmbitos, seja ele em casa, na rua, no trabalho, no espaço, né? Então, imagina para nós mulheres indígenas, né, falar sobre isso. Então, quando a gente percebe que para fazer política de direito, para garantir as nossas vidas, os nossos direitos, ninguém vai pensar da forma que tem que ser do que nós mesmos, né? Então, por isso que quando a gente faz esse debate, a gente percebe que a gente está sendo violentada dentro dos nossos territórios, a gente faz esse levante para fazer essa luta pelos direitos, ocupando esse espaço para criar políticas públicas que defendam as mulheres indígenas. Então, enquanto nós tiver só homens dentro dos legislativos ocupando, eu acho que os nossos direitos sempre vai ter essa tentativa de violação, né? Então, hoje a nossa luta de nós estar ocupando esses espaços, né, para fazer a diferença para nós mulheres, principalmente para as mulheres indígenas, né? As mulheres elas sempre foram as guardiãs, né, do território, né, elas sempre foram as guardiãs de todo o saber, na verdade, né, as mulheres, né. É através das mulheres que, muita coisa, principalmente cultural, né, ela tem se fortalecido e quem faz esse repasse de fato são as mulheres, né, que carrega esse saber, né, ancestral que a gente tanto fala, né. Então assim, realmente quando tem movimento, né, a nossa luta, né, das mulheres guarani, eu falo assim que, a gente sempre fala que a gente deve andar junto, né. Não mais que na frente dos homens ou os homens à frente das mulheres, mas sim juntos, né, de mãos dadas, né, porque é assim que a gente vai fortalecendo a luta nos territórios pelos direitos, né, e outros setores, né, que a gente precisa, né. Então, assim, ela é bem importante para a gente, se fortalecer mesmo quanto povo guarani, né, porque a gente precisa, né, eh, dessa aliança, né, junto, né, não somente as mulheres fazer a luta individual, mas se a gente precisa estar, conectado também, né, para que de fato essa luta que a gente, né, vem trazendo que seja, forte mesmo, assim, que a gente possa deixar uma coisa boa para essa geração que está vindo, né. Né? Mas é um espaço também de letramento, não só para aqueles que nunca se colocaram para nos enxergar, mas para aqueles também que se dizem aliados e que muitas vezes não escutam com atenção a nossa voz, nos colocam num lugar também de não preparadas para estar lá. Eu acho que a gente reforçou muito hoje nesse dia, porque todas nós sofremos algum tipo de violência institucional pelo fato de sermos mulheres. E quando somos mulheres indígenas, essa violência ela se torna, às vezes, triplicada, né? Porque somos colocadas num lugar de não capaz. A nossa cultura, a nossa história também traz um peso de desvalorização por essas pessoas que cultivam e reforçam a colonização, mas eu acho que se contradiz na própria fala deles, quando admitem que nós temos a melhor fala, que nós somos lindas, preparadas, e nós vamos confirmar isso e vamos reafirmar, construindo um legado, que é trazer mais mulheres indígenas para ocupar esse espaço, porque nós somos felizes, né, de estar ocupando esse lugar pela primeira vez, mas essa felicidade ela é momentânea, porque se a gente não conseguir dar sequência para que a gente tenha Querechu, tenha Eliara também ocupando o parlamento aqui em Santa Catarina, a nossa luta ela vai ter um prazo. A nossa alegria também vai ter um prazo. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que mais e mais mulheres fortaleçam as nossas ideias, o nosso projeto enquanto povos indígenas.
Primeiro assim, primeiro que é muito difícil, né, para nós mulheres Guarani, principalmente, para a gente contar o que a gente está passando para qualquer pessoa, no caso, né. Então, assim, quando ela acontece, né, de fato, assim, que, tá vivendo essa violência, as mulheres primeiramente procuram a liderança, né. Mas que hoje a maior parte de liderança são homens, né. Então, assim, a gente, né, faz muito pouco tempo que a gente vem lutando para a gente ocupar esses espaços de liderança também, né, como representante mulheres, né. Então a gente como representante, né, das mulheres, a gente é procurado, né, muitas vezes pelas mulheres Guarani do território, né. Então, assim, a gente também precisa, né, acolher também essas mulheres, né, pensar, né, o que que a gente pode estar, fazendo, de que forma que a gente pode estar ajudando essas mulheres, né. E uma das formas é exatamente isso que a gente está fazendo hoje, né, essa conversa, né, essa orientação, que é fundamental, né, que por muito tempo quem fazia muito essa parte era as mães, né, avós, também mulheres mais velhas do território, né. Mas que hoje a gente vem se fortalecendo também no sentido da política mesmo, assim, né, de estar a gente ocupando esses espaços importantes, né, dessa fala, desse protagonismo das mulheres, né, que está à frente como liderança, como representante de outras mulheres, né, porque a gente representa, assim, não somente o nosso terroir, mas sim, o território, das mulheres Guarani mesmo, né. Eu falo isso por mim, assim, eu falo que eu estou como articuladora não somente pelas mulheres do meu território, mas sim pelas mulheres Guarani, né. Eu acho que a luta é bem coletiva, assim, né, de a gente mostrar que a gente está aqui, que a gente está lutando pelo direito das mulheres Guarani, né. Sim. E uma coisa que a gente ai, desculpa, É que a gente tá sem bateria, só se eu trocar a bateria Ah, rapidinho. então vai lá. Tem dia que tá a gente, né, a gente vem falando sobre muito, essa cartilha da Maria da Penha, né, que é uma ferramenta bem importante, né, nessa luta sobre quebrar um pouco essa violência que acontece com as mulheres Guarani nos territórios, né. E ela ser traduzida em Guarani também foi uma parte muito importante, né. Mas que, na prática, assim, para a gente fazer a denúncia mesmo fora, é difícil ainda, né, por conta né, da língua, né, porque a nossa o modo de viver, assim, de conversar, de se expressar é diferente, né. Então, assim, a gente, né, não tem muita esse acolhimento, a gente não se sente muito acolhida fora, né, quando a gente vai fazer essas denúncias, né. E por isso que a gente precisa pensar mesmo, né, que, essas leis precisa ser voltada também para as mulheres indígenas, né, de que forma, deve ser pensado, né, essas leis, né, esses espaços, né, que acolhe essas mulheres, né, eh, que estão vivendo essa violência, que está sofrendo, mas que a gente precisa pensar também esses espaços para as mulheres indígenas, né. E isso a gente sente muita falta, né. Assim, é claro que, né, hoje a gente tem, liderança, não todas as lideranças homens, né, que como a gente colocou ali, né, dentro, né, da fala da Querechú, né, eles falam que, apoiam, que estão junto com as mulheres nessa luta, né, mas que, de fato precisa ser conversado abertamente sobre isso, né, com os homens, lideranças também, né. Eh, e pensar juntos, fazer mesmo uma proteção para as mulheres junto com as lideranças homens, né. Então, assim, não somente fazer a conversa, mas sim fortalecer, né, porque então, é claro, a gente precisa fortalecer mais essa conversa, a gente precisa falar mais abertamente sobre esses direitos, né, o que que é violência, né, o que que os homens, né, precisa
mudar, né, o que que precisa ser feito para que, de fato, não aconteça tanta violência, né, nos territórios, né. A gente vê assim o crescente, mas eu fico pensando assim, sabe, desse crescente dos crimes, né, tão violentos que são cometidos contra as mulheres, em todos os lugares, né, principalmente essa questão do feminicídio que cada vez mais tem crescido e aparecido, mas talvez será que tem aparecido e crescido agora? Ou será que só agora que está tendo essa visibilidade, né? Então acho que a gente precisa também olhar e parar para refletir, sabe, nesse espaço. Uma das coisas que nós temos trazido, né, principalmente nesse encontro de hoje, foi de a gente fazer essa orientação de como buscar esses apoios, né, de denunciar esses crimes que são cometidos, o que que é violência, né, que tipo de violência, mas também a gente percebe que quando a gente abre essas feridas, essas cicatrizes de quem já passou por essas violências e por um acaso não tiveram um acolhimento, né, e que ficaram com isso guardado ali em algum momento e quando a gente toca no assunto, a gente abre a ferida. A gente precisa se preocupar, até nesse momento do combate da violência, se a gente não vai estar ferindo quem já passou por isso. Então, nesse encontro, né, a gente conversando na nossa organização aqui, a gente pensou que a gente precisa trazer essas orientações jurídicas, a gente precisa mostrar o que é a questão violenta, a gente precisa falar sobre a violência dentro da nossa cultura, mas a gente precisa fazer o acolhimento também. Fazer o acolhimento, fazer a cura dos corpos, a cura da mente, né, para que a gente não abra uma ferida e, de novo, né, faça com que essa violência, ela de novo comece a doer ou a perder esse controle. É como a gente sempre fala, qualquer território ele depende também das mulheres, né. As mulheres seguraram muitas pontas, né, enquanto que a gente sempre fala, né, que atrás de um grande liderança homem, existe uma grande mulher que segura as pontas, né. Então que, enquanto o marido vai para as reuniões, quem fica ali é a mulher, é a esposa do cacique que fica ali também, né, que se torna também, de certa forma, se torna uma liderança também, né.